E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ler hoje aqui o Atos, capítulo 10. E nesse capítulo acontece uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Ou diga, não faça de impuro o que Deus já purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que há nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Isso aí. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. João Batista, né? Lá do Evangelho de João. Como Deus ungiu a este Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão do pecado pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 48 versículos. Esse fato aqui mostra como Deus quebrou uma rotina, uma tradição, né? Que a lei, a palavra de Deus, vinha para os judeus, né? Para o povo de Israel, como uma religião. E as pessoas de outras nações ou de outras religiões que não era natural, nascido lá na terra deles, tinham que se circuncidar para fazer parte. Tipo, às vezes, homem que ia casar como começou a misturar nação com nação. Aí daí, desse momento para frente, Deus revelou a Pedro que Jesus veio por todos. Que que na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, não vai ser só o povo naturalizado e natural que nasceu em Israel. Tipo hoje, se eu quisesse fazer parte do povo de Israel, eu teria que mudar para o país, tentar documentação e me naturalizar para ser, aí eu seria, entre aspas, salvo. Não, não é isso. A partir desse momento aí, os gentios, que eram chamados os outros povos que não criam em Deus, o Deus de Israel, Deus abriu tudo para eles também, que todo aquele que cresce em Jesus receberia o Espírito Santo e seria salvo. E isso é até hoje. Nós nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus também, porque só eram chamados filhos de Deus o povo da nação de Israel, no Velho Testamento. Mas com Jesus isso tudo mudou, graças a Deus, e todos, quanto Deus der a Jesus, né, como ele mesmo fala, e crerem, receberão o direito também de ser chamado filho de Deus e fazer parte do povo de Deus. Então, a morte de Jesus veio para não só o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é muito conhecido. E essa história é muito interessante, porque Pedro, de certa forma, duvidou, né? Porque eles tinham aquele... Sobre o alimento também, né? Deus fez mais uma parábola, mostrando os alimentos, que era para ele
comer e ele ficou receoso porque eles não comiam o alimento, mas depois com a chegada dos homens lá na casa dele, que falou de Cornélio que era de outra nação, ele entendeu que Deus estava querendo falar com ele, que a salvação também era para os gentios, não só para o povo de Israel. Tá bom? Deus abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã no capítulo 11.